Oberdano Nunes da Rosa, PSB. Quero aqui também dizer, e como todos aqui me conhecem sabem, se nós tivéssemos o poder da previsão do futuro e saber como as coisas aconteceriam, muitas coisas a gente deixaria de fazer ou faria diferente. Pessoas que têm um ditado popular que diz assim, dê dinheiro e dê poder às pessoas que vai conhecer como elas são. Ou também diz que você conhece uma ex-mulher ou ex-marido no divórcio e assim por diante. Né? Se eu tivesse o poder de saber o que ia acontecer na gestão de 2012, com certeza eu muita coisa não tinha feito. Não teria apoiado certas pessoas porque não cumpriram aquilo que falaram. E 2016 a mesma coisa. E 2020 também. Então, quer dizer, às vezes acontece coisas que a gente não quer que aconteça e às vezes nós somos envolvidos nas conversas junto. A gente é taxado como, muitas vezes, o maior de ser vergonha ou corrupto, e isso não é verdade. Todo mundo conhece a minha vida e sabe como é que é. A gente trabalha de dia para comer de noite. Então, isso eu, graças a Deus, tenho essa consciência e durmo tranquilo quanto a isso. Mas quanto às escolhas, sim. Se hoje eu pudesse escolher, com certeza eu ia pensar 10 vezes antes de escolher muitas coisas. Eu ia fazer um comentário sobre aquilo que eu falei semana passada, sobre as 3 gestões ao qual eu já participei. E de maneira nenhuma quero ser ingrato à oportunidade que foi me dada, mas também deixar bem claro que não foi de graça que eu trabalhei, mas também eu trabalhei. Não fiquei em casa sentado recebendo um salário. Aquilo que eu fiz, e fiz além sempre do que era para me fazer, e o dia que eu tiver a oportunidade de novo, faço, e não tem problema nenhum em trabalhar, nunca tive preguiça em trabalhar. Eu aprendi uma coisa, quando a gente vai fazer, a gente tem que dar o melhor da gente para nós fazer e fazer jus àquilo que a gente está recebendo. Porque não é justo a gente receber e não dar o nosso resultado, o nosso esforço, o nosso trabalho. Porque patrão nenhum contrata um funcionário para ficar só olhando para ele, para bonito. Então, é bem importante a gente relembrar disso. E também problemas todos tiveram, todas as gestões tiveram, e inclusive quando eu era diretor na Secretaria de Obras em 2012, 2013 a 2015, 2016, teve um período de chuvas que destruiu as estradas, teve sempre aquele período chuvoso que estraga com as estradas, e nós temos nossa estrada, a grande maioria não são pavimentadas, estradas rurais. Teve um detalhe um dia que aconteceu e acabou o secretário saindo da secretaria, ficou sem secretário, ficou eu lá. Eu fiquei lá por quase 2 meses, à frente lá, tomando paulada, correndo para cá, correndo para lá, fazendo o que era o serviço do secretário fazer. E aí o reconhecimento que eu tive sobre isso aí, colocaram um secretário lá, um cara muito inteligente, que apesar da secretaria já ter um TAC para estar respondendo sobre um vazamento de óleo diesel que teve na secretaria lá, ele teve a grande inteligência de pegar um tonel ali na frente quando foi construída a BR, quase na frente da Corsã, e levou para lá, cheio de emulsão. Emulsão é a base, o resíduo do petróleo, que é base para colocar o asfalto. Ele teve essa grande inteligência, e o prefeito também não teve a capacidade de mandar ele embora na época. Porque se fosse comigo, já tinha ido no mesmo dia. E hoje estão respondendo, se nós estamos com um grande problema, o maior problema que tem na Secretaria de Obras hoje lá, não é o resíduo que é do banheiro que é usado dos funcionários lá. Não. O grande problema lá é aquele tonel que está lá até hoje lá. E quem quiser ir lá ver, está lá ainda lá o presente que conseguiram. Isso é reflexo, às vezes, assim, da incompetência. Não digo do prefeito, mas assim, do cara que era secretário, tivesse pensado, pelo amor de Deus, o mínimo de não ter colocado lá. Isso é sofrimento que nós temos até hoje. E todas as gestões sempre tem uma coisa errada. Mas isso foi o impacto ambiental que foi produzido lá, que nós estamos respondendo.
Como disse a promotora um dia que eu tive lá, ela não quer saber o que vão fazer, ela quer saber o que fizeram até agora para resolver aquilo lá. E está lá. Está lá. A prova está lá, não estou inventando, não é conversa, não é conto, não é nada contra ninguém. Foi feito, está lá. Isso é assim, um fato concreto. Apesar de tudo, foram os funcionários mesmo, certo, não era para fazer, fizeram, acabaram fazendo, porque sou eu que mando, como diz o ditado. Né? Mas nas gestões que eu participei, que eu trabalhei, não me arrependo de ter trabalhado, não. Me arrependo, sim, infelizmente, as pessoas não ouvir e se achar que tem o rei na barriga quando estão governando. Achar que são melhor. Porque na época da eleição, até a roupa da gente lava, são capazes de fazer isso. Mas depois que ganho, senta aquela cadeira, eu sempre digo, aquela cadeira parece que ela é amaldiçoada. Sentou ali e não quer ouvir mais ninguém. E esse é um grande erro. Às vezes, nós sofremos muito com a consequência da soberba. Achar que comeu um baralho e ficou com o rei na barriga. Não é? Então, você tem que ter, o mínimo que tem que ter é a humildade de ouvir as pessoas. Não é obrigado a catar tudo que a gente fala. Mas ouça, reflita sobre aquilo que está sendo falado. Que jamais eu vou fazer alguma coisa para fazer o mal para a minha cidade, a qual eu moro aqui há 46 anos. Muito obrigado, senhor presidente. Uma ótima semana a todos e que Deus nos abençoe.